Muitas pessoas estão me procurando aqui para aprender a como declarar os dividendos provenientes de BDRs e é uma tarefa um pouco mais complicada. Entretanto, vou trazer uma solução possível aqui, então não saia do vídeo. Olá, eu sou o Flávio, aquele que mostra a você que qualquer um pode investir e também preencher a própria declaração anual de imposto de renda sem muita complicação. E para adiantar, eu quero dizer que eu sou um assessor de investimentos credenciado da XP. Se você quer ter um profissional certificado e credenciado aí ao seu lado, não deixe de clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo. O segundo aviso é que eu fiz um material para auxiliar você na declaração anual de imposto de renda, é um e-book, e eu vou deixar no segundo link da descrição aqui também. Se quiser fazer aquisição, só clicar lá. E agora vamos a algumas observações. Primeiro, eu não gosto de BDR, tá? Isso é uma opinião pessoal, não é uma indicação de que você deva vender caso você tenha, ou que você deva comprar caso você não tenha, certo? E o segundo ponto que eu quero fazer aqui, uma observação muito importante, é que as instituições financeiras no Brasil ainda estão em uma fase de maturação. Então, tanto quem fornece os produtos quanto quem fiscaliza esses produtos ainda precisam fazer ajustes de modo a entregar aos investidores todas as informações que são necessárias, principalmente agora na hora da declaração, o que não vem acontecendo. Muitas pessoas relatam que recebem ali um informe de rendimentos, seja da instituição, seja da Bolsa de Valores, mas que não tem, por exemplo, o que foi retido sobre esses dividendos recebidos do exterior. Mas no final você vai entender que talvez essa informação que esteja faltando não seja tão crucial assim. E aí o que acontece? Recebeu esse dividendo, no caso de BDRs, a instituição teria que informar para você o quanto foi retido de imposto também lá no exterior, para você informar essa retenção de imposto aqui na declaração. Você busca primeiramente os informes. Lá não traz o que foi pago de imposto nem de taxas, somente o que foi líquido, né? E os dividendos eles são tributados, neste caso, aqui no Brasil, seguindo a tabela progressiva de imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, dependendo do valor recebido, você está isento. É aí que, em determinados momentos, pelo valor do dividendo recebido, você não tem tanta necessidade assim de informar o imposto pago no exterior. Vou mostrar como funciona. Então, primeiramente, quero te mostrar como nós acessamos as informações com relação aos dividendos para entender o que deve ser feito para encontrar o imposto que foi retido no exterior. Então vamos para a tela do computador, depois de tanto blá blá blá, que está aqui. Primeiro eu vim para a página de Investor Relations da Apple, e aqui você vai buscar nesse SEC Filings, que Security Exchange and Commission, que é o órgão responsável pela fiscalização das bolsas de valores nos Estados Unidos, aqui os arquivos que eles têm que enviar para a SEC. Então nós temos aqui, por exemplo, este segundo documento aqui. Vou abrir o PDF, deixa eu aumentar um pouquinho, dar um Ctrl Find, colocar aqui dividendos. Nós encontramos aqui embaixo, ó, deixa eu subir um pouquinho, dividendos, o que ela pagou aqui no último período, tá? Daqui nós temos já um valor de 24 cents de dólar. E lá tem uma retenção de 30% sobre esse dividendo aqui que está sendo anunciado. Isso aqui é um valor bruto, ok? Depois de saber o valor que você recebeu por cada estoque, aqui eu estou falando de uma estoque e não de uma BDR, tá? E nós temos que descobrir agora a paridade entre estoques e BDRs. O que é essa paridade? É quantas BDRs equivale a um estoque, ou em uma estoque tem quantas BDRs, por exemplo. No caso da Apple, já procurei aqui também, ó, a APL34. É o código que você encontra da BDR da Apple na Bolsa de Valores brasileira. Então, se você der um Google e aparecer a APL34, é a BDR. Agora, se você dar um Google a APL apenas, aqui no caso apareceu a APL apenas o código e a bolsa Nasdaq, ok? A bolsa da tecnologia norte-americana, aqui o valor de uma ação, de uma estoque, e a moeda USD, que é do dólar, ok? Se eu colocar a APL34, aparece a cotação em reais, BRL, e aqui BVMF, que é a Bolsa de Valores do Brasil, ok?
e o código AAPL34. Então tem essa diferença. Então quantas stocks, não sei se você reparou, mas aqui eu estou falando de $138 um estoque. E veja bem, uma BDR da Apple custa R$46 apenas. Nossa, muito baratinha com relação ao estoque. Então nós temos que ter muitas BDRs para representar uma única estoque. E nesta página aqui do Status Invest, eu busquei justamente essa paridade que a gente chama aqui. Ó. Então, uma estoque equivale a 20 BDRs, ou seja, se eu tenho o preço de uma estoque, eu divido por 20, eu tenho que chegar ao preço de uma BDR. Geralmente, anda bem pareado, ok? E, além disso, eu trouxe para uma planilha aqui para a gente entender os cálculos com relação a esses dividendos, como é que eu calculo o imposto. Lá eu tenho 0,24 cents de dólar sendo distribuídos, né? Dividendo em dólar por cada estoque, ok? E o imposto de renda retido no exterior é de 30%. Então, eu fiz a extração dos 30% sobre esses 24 cents de dólar, que é essa conta aqui, ó. 0,24 vezes 30%, nós chegamos a um imposto retido no exterior de 0,07 cents de dólar sobre cada estoque, por esse dividendo aqui que ela está pagando. E então, agora eu pego o dividendo líquido por estoque, fazendo a subtração do bruto menos o imposto retido. E eu tenho este valor de 16 cents de dólar por cada estoque, como dividendo líquido. E já que eu tenho essa paridade de que a cada estoque eu tenho 20 BDRs, eu tenho que dividir esse valor por 20 para chegar ao quanto de dividendo cada BDR tem direito com relação às stocks. Então eu chego num valor de 0,008 cents de dólar para cada BDR, ok? Então eu saí de 24 cents de dólar de dividendo bruto por estoque, extraí o imposto, tive o dividendo líquido, dividi pela paridade, encontrei o quanto nós temos de dividendo por cada BDR. E agora eu faço a conversão. E usei essa taxa de conversão aqui e cheguei a um dividendo por BDR de 4 centavos, multiplicando esse dividendo de BDR pela cotação do dólar, certo? Aqui embaixo eu tenho as tabelas progressivas do IR, que eu vou falar daqui a pouco. Este é o caminho um pouco mais difícil, quando falta documentação. Um segundo ponto é você vir aqui na página da B3, você pode dar um Google aí em BDRs listados na B3, daí você vai pesquisar esse BDR aqui, ó. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Você vai abrir essa página aqui, ó, BDR não patrocinados, listados na B3, você coloca o nome da empresa, por exemplo, Apple. Dá um Enter, aparece o card aqui, clica nele e você já está nessa página aqui da BDR da Apple. E aqui embaixo tem o plantão de notícia, que são os documentos e avisos aos acionistas proveniente do que a empresa faz lá no exterior. Cliquei neste primeiro aqui e eu tenho este determinado documento que é justamente sobre os dividendos da Apple, ok? Aqui nós temos que o Banco B3 SA, que é o depositário e emissor dessa BDR nível 1 não patrocinado da Apple, ou seja, é o Banco B3 que tem as ações, ele compra as ações no exterior e emite as BDRs aqui, lastreadas a estas ações. Ele informa, foi aprovado um pagamento em 2/5/2024, de dividendos no valor de 25 cents de dólar, que considera a taxa de conversão de R$ 5,1184 e corresponde a um valor líquido aqui em reais de 0,0432 por BDR, e o evento será pago em 22 de maio de 2024. E eu estou tratando de data no futuro, sim, porque não é fácil de achar essa documentação aqui neste site, tá? Da própria B3. Você vai vir em mais notícias, vai ter que buscar por período, é uma consulta chata de ser feita. Por isso que eu peguei o primeiro aqui, ó, um que ainda vai ser pago para facilitar para você. Mas saiba que é uma tarefinha chata. Então, de posse dessas informações aqui,
nem precisaria de fazer toda essa busca que eu fiz aqui, ó. Investor Relations, depois nos documentos, paridade e fazendo o cálculo. Então, só para você ter uma noção, aqui nós chegamos no mesmo valor, ok? E eu já tenho aqui o valor do imposto que foi retido lá no exterior. E se eu quiser saber o quanto que foi pago de imposto lá no exterior por cada BDR, para informar, é muito simples. Basta eu pegar esse imposto retido, dividir pela paridade e depois multiplicar aqui por essa taxa de conversão. Então, fazendo isso diretamente, vou pegar o imposto retido, dividido pela paridade, multiplicado pela cotação. Eu sei o quanto foi pago ou quanto foi retido de imposto por cada um BDR lá no exterior, ok? Quer dizer, o BDR aqui do Brasil, mas quando a estoque pagou lá no exterior, 0,018 centavos por cada BDR, ok? Outra maneira de se fazer isso seria você calcular aí qual valor que extrai em 30% você chegaria a isso aqui. Então, o segundo método, que é o mais tranquilo, é você conseguir achar esses documentos aqui da Bolsa de Valores brasileira com relação às informações de BDRs. Lembrando que o valor aqui informado já está deduzido de 30% de IR, que foi retido no exterior, 0,38% de OF, 3% referente à tarifa cobrada pelo Banco B3, que é quem custodia, quem distribui, né, o depositário e quem distribui a BDR. Então, é aqui que eu falo da taxa que você paga sobre dividendos quando é uma BDR e que no exterior não tem essa taxa. Ah, mas você paga imposto de renda? Sim, e aqui também você paga imposto de renda, mesmo sendo BDRs aqui do Brasil, de empresas no exterior. Por isso eu prefiro investir diretamente no exterior, ok? Indo pro finalmente, né? Por que eu falei que talvez você não precisa se preocupar com essas informações aqui de impostos? Pelo seguinte fato, nós temos que, como esses dividendos são considerados ganhos de capital e são tributáveis aqui no Brasil e segue a tabela progressiva de imposto de renda, ultimamente para quem investiu no ano passado e recebeu e está declarando agora, então até essa data nós tínhamos essa tabela aqui progressiva. Depois de maio de 23 a 1 de 24, uma outra tabela. Agora, para quem já está no ano de 2024 recebendo dividendos do exterior, temos um novo valor aqui para a tabela progressiva. O que você tem que ter em mente é que, se os dividendos que você recebeu durante cada mês, por exemplo, no mês de maio, não ultrapassou esse valor aqui, ó, de R$ 1.903,98, até o mês 4 de 2023, não ultrapassou esse valor, você está isento de imposto de renda aqui no Brasil sobre os dividendos dessas BDRs. Então a gente vai declarar de uma maneira muito simples, somente o valor líquido recebido. E pronto, não se preocupe em informar impostos pagos ou retidos no exterior. Então esquece tudo isso que eu mostrei antes. Daí, para aqueles BDRs que pagaram dividendos depois, a partir do mês 5, maio de 2023 até dezembro, o valor aqui mensal já é um pouco maior, R$ 2.112. Abaixo disso, também está isento, então não se preocupe com o imposto retido ou pago no exterior por BDRs, tá? Dividendos de BDRs, na verdade. E a partir de fevereiro de 2024, tivemos mais um aumento aqui nessa tabela progressiva, que foi para 2.259,20. Eu vi que está bem pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui, agora que eu percebi isso. Então, para dividendos neste ano de 2024 que você receber abaixo disso aqui, também não se preocupe, mas já vá cobrando da instituição financeira da qual emite esse BDR, que encaminhe também relatórios com relação ao que foi retido de imposto lá no exterior, tá? Nesses moldes aqui, para que você tenha noção disso. E é muito importante que você saiba. Então, para declarar isso, agora vindo aqui no programa da declaração, vou apenas simular, tá? Para ser bem breve aqui, porque já estendi demais. Neste caso que eu recebi dividendos de BDRs que eu não tenho que obrigatoriamente informar os impostos retidos no exterior dessas BDRs, eu vou apenas em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física / exterior e vou aqui em outras informações e nesta coluna eu vou colocar apenas o valor recebido em reais em cada mês.
Se no mês de janeiro do ano passado eu recebi R$25 de dividendos de BDRs, eu deixo aqui. Março eu recebi R$90, deixo aqui. Agosto eu recebi R$500, deixo aqui. Novembro eu recebi R$800, deixo aqui também. Todos esses valores aqui não ultrapassaram aqueles valores em que eu fico isento lá na tabela progressiva. Então eu posso simplesmente informar os dividendos recebidos aqui, não tem problema nenhum. Isso não vai causar nenhum transtorno, você não vai cair na malha fina por fazer assim, ok? Agora, se ultrapassar o valor ali de isenção, daí sim, você tem que obrigatoriamente preencher o carnê-leão. E se eu não informar os impostos que foram pagos, aí sim vai ter pendência na declaração, seria como se eu não tivesse pagado imposto nenhum sobre esses dividendos de BDRs recebidos, e aí eu serei cobrado disso futuramente. E para não ter que pagar novamente, eu tenho que buscar essa informação e apresentar para a Receita. Olha aqui, ó, foi retido, tá? Então, não se preocupe muito com detalhes que são muito pequenos com relação a, poxa, mas se eu não informar o imposto, como é que vai ficar? Eu vou ter problema com a Receita? Cara, a Receita não está muito preocupada com quem é pequeno investidor não, tá? Desde que você não informe muita coisa grotesca aí. O que eu digo é que tenha atenção nas informações, cuidado com o 0 a mais que muita gente preenche e acaba caindo na malha fina por conta disso. E não minta na sua declaração, que é o mais importante. Então, para concluir isso aqui, o que eu digo é o seguinte: recebeu poucos dividendos de BDRs, lança direto aqui como eu te mostrei no final do vídeo. Agora, recebeu muito, pô, corre atrás, sei lá. Às vezes vale a pena até você contratar alguém especializado para fazer essa declaração para você, certinho? Era isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Se te ajudou de alguma maneira, não esquece, curte, compartilha, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Tem qualquer outra dúvida, sugestão, reclamação, posta nos comentários que eu respondo o mais breve possível. Se assistiu até aqui, meu muito obrigado. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!